A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 11, que tem como título o presbítero, bispo ou ancião. Estamos estudando a revista CPAD, o segundo trimestre do ano 2021, esta revista que vem falando sobre dons espirituais e ministeriais. Agora nós vamos falar sobre o ministério aqui muito específico, sobre o presbítero. O que é o presbítero? O que faz o presbítero? Estudamos na lição anterior sobre o pastor. Vamos ver aqui nessa lição que tem uma relação muito forte do presbítero com o pastor. Eu vou abordar um pouco aqui, apesar de não estar na revista, eu vou abordar um pouco sobre a questão dos modelos eclesiásticos. Já falei um pouco em um vídeo de destaque anterior, mas vale a pena falar de novo, porque a gente precisa situar aí dentro desse contexto de modelos eclesiásticos que a gente tem, né? Tem o presbiteriano, tem o congregacional e tem o episcopal, né? São os principais modelos. A gente vai falar um pouco aqui da Assembleia de Deus, como que esses modelos eles se formaram, né? De uma visão rápida também, né? E também qual é o modelo bíblico, né? Será que a Bíblia propõe algum modelo? Então a gente vai falar disso aqui nessa aula. Então eu convido você a acompanhar esta aula até o final, assistindo aqui, que eu vou passar por cada tópico e subtópico, explorando um pouco, né, da lição aí de forma mais profunda. Então você que não assistiu, ainda não conhece ainda o EBD em Foco, está convidado a conhecer assistindo aqui este vídeo. Tá? Só uma observação que alguns irmãos falaram comigo que às vezes aparece legenda no vídeo. Isso aí é coisa do YouTube, tá? Não é coisa que eu coloco. A legenda é gerada automaticamente pelo YouTube. Você pode desativar aí na tela do que você está assistindo. Eu não fiz nenhum tutorial aqui, eu posso deixar para o próximo vídeo, mas tem a opção de você desativar a legenda. Se eu não me engano, é onde tem um CC, dois Cs, tá? Se eu não me engano, lá que gera legenda automaticamente. Os irmãos que entraram em contato falaram que às vezes sai até palavrão. Por quê? Porque ele pega a minha fala aqui, como eu falo um pouco rápido, o sistema não consegue identificar algumas palavras e sai coisa errada. Então você pode desativar a legenda, né? Só ativa a legenda quem realmente tem dificuldade com a audição, por exemplo, então prefere, né, ler, então, mas toma cuidado com essa questão da legenda, tá? Pode sair alguma palavra que não tenha relação com a aula, tá? Fechando essa observação, vamos começar aqui. Tá? Nós temos o conteúdo, vou apresentar rapidinho aqui no site ebdenfoco.com, um conteúdo completo, vídeo, áudio, PDF, o vídeo de destaque, o vídeo de dicas, conteúdo gratuito que você pode acessar no site, está no YouTube, está disponível nas redes sociais. Tá? Vale ressaltar que o vídeo de destaque, eu tenho falhado um pouco com esse vídeo, problemas de saúde, problemas de internet, é um vídeo que depende exclusivamente de mim, então às vezes ele não é produzido, semana passada não foi problema de internet. Tá? Eu estava com conteúdo pronto aqui, mas não consegui postar. Então, a gente já está resolvendo esse problema. Tá? No próximo trimestre, se Deus quiser, a gente não vai ter mais essa falha no vídeo de destaque, porque eu vou conseguir aí, já conversei com o Victor Santos, para ele me ajudar, que é um colaborador do EBD em Foco, então a gente vai fazer esse vídeo em conjunto. Tá? Então, se um falhar, o outro vai estar lá para dar o suporte, então a gente vai manter o vídeo de destaque, sim, é um vídeo que ajuda muito os irmãos, então esse conteúdo também gratuito, disponível no YouTube e no site do EBD em Foco. Nós temos o conteúdo premium para quem é assinantes, a quem faz assinatura, tem direito ao slide em PowerPoint, é um curso baseado no tema da revista, estudos e sermões em PDF. Se você não é assinante, você não acessou esse conteúdo ainda, acesse. Lá temos esse curso baseado no tema da revista, temos os sermões muito bons para você ministrar na igreja, culto de ensino, pregar. Então acesse o site ebdenfoco.com. Se você não é assinante ainda, pode fazer sua assinatura, ter acesso a este slide aqui que eu estou ministrando, você usa na sua igreja. Então, o slide em PowerPoint, você pode editar, um slide completo, com imagens de qualidade, você vê aqui que sua aula vai ser diferenciada. Então, acesse ebdenfoco.com. Qualquer dúvida, manda mensagem neste número aqui, 94 98409 2869, um número exclusivo do EBD em Foco. Você pode mandar mensagem a qualquer hora, assim que estivermos disponíveis, vamos responder. Vamos para o textuário da lição, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito 1,5. Essa passagem de Tito é muito importante para este estudo, tá? Que dá a entender que Paulo está falando de algo comum na época.
Tá? Os presbíteros, eles eram assim, um corpo, pode-se dizer, né, uma parte dos membros da igreja que tinha uma certa autoridade, que era estabelecido pelos apóstolos, tá? No caso aqui, Paulo estava dando essa autoridade a Tito. Então, eles eram responsáveis pela liderança da igreja, não era um só, eram vários presbíteros, tá? E tudo indica, aí aqui surgem algumas divergências, tá? Que alguns dizem que tinha o pastor e os presbíteros. Tá? No caso, esse seria o modelo episcopal. Já vou começar a falar dos modelos aqui. Tá? A aula já começou, viu? Tem gente que acha que a aula só começa na introdução. Não, a aula já começou desde o começo. Então, assim, o modelo episcopal vai dizer que tem o pastor e os presbíteros para ajudar o pastor, para auxiliar o pastor. Mas tem a figura do pastor, né, consagrado a pastor. Já no modelo presbiteriano, eles vão defender a ideia de que não existia um pastor, mas existiam apenas presbíteros, e no meio destes presbíteros, um era escolhido como líder, né, que seria o pastor, mas ele, na verdade, era um presbítero com a mesma autoridade que os outros, e todo mundo tomava a decisão em conjunto. Então, a gente não tem uma definição realmente de como era esse modelo eclesiástico. A Bíblia não dá um modelo fechado. Esses modelos foram desenvolvidos ao longo da história da igreja, então a gente tem pistas na Bíblia. Então esse versículo aqui é uma pista, né, mostrando que as igrejas tinham presbíteros, era um conjunto de pessoas, né, qualificadas, que tinham autoridade ali, né, na organização e na condução, na liderança da igreja de forma geral. Tá? Então todas as igrejas tinham, pode-se dizer isso, a gente conclui isso, todas as igrejas tinham os presbíteros. A verdade prática diz assim: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, aqui vale ressaltar que as qualidades do presbítero e também do diácono, do pastor, são qualidades morais, em primeiro lugar. Depois vem a questão de qualificação, de preparo para ensinar, para pregar. Então, em primeiro lugar, Deus está preocupado com a vida pessoal, né, a vida moral de quem vai estar liderando na igreja. Numa empresa por aí, a pessoa está trabalhando na empresa, quando ela sai da empresa, o gerente, o patrão, né, não está muito preocupado com o que ele faz fora da empresa. Se ele trai a esposa, se ele é um mentiroso, isso aí não importa. O importante é que dentro da empresa ele seja um profissional qualificado. Não há nada de errado nisso, é o mundo corporativo que funciona assim. Mas no reino de Deus a lógica é diferente. Em primeiro lugar vem a qualificação moral. E o texto de Tito e também o texto de Timóteo vai dizer quais são as qualificações morais deste presbítero. Então a gente tem aqui a leitura bíblica em classe, tá? Tito 1, de 5 a 7, Pedro 5, de 1 a 4. Tá? Eu não vou fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas vale ressaltar que esta carta de Pedro era uma carta universal, não foi dirigida a uma igreja específica, mostrando o quê? Que os presbíteros eles existiam em todas as igrejas e sempre no plural. Então a gente vai aqui logo para a nossa introdução, que diz assim: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e o desenvolvimento da igreja local. Então a igreja não era formada por pessoas assim, uma bagunça, né? Tipo, tem várias pessoas, não tem um líder, qualquer um manda, todo mundo tem autoridade para tomar decisão. Não era bem assim, não era bagunçado, tá? As pessoas participavam, tudo indica que tinha uma participação de todos os crentes nas decisões, mas tinha um líder, tinha alguém na frente, alguém puxando a frente, e era um grupo de pessoas que eram os presbíteros. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Então a igreja foi crescendo. Como que toma decisão numa igreja onde tem muitos membros? Realmente, muita gente para tomar decisão acaba não tomando decisão nenhuma. Então foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem, né, desse precioso rebanho. Então foi necessário realmente separar pessoas capacitadas, experientes, para, né, liderar a igreja de forma geral e principalmente cuidar dos novos convertidos. Então, assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, os apóstolos
Tá? No caso, eles foram enviados pelo próprio Cristo para fundar igrejas, pregar o evangelho, esse ministério apostólico que a gente já falou, e quando eles fundavam a igreja, eles treinavam pessoas e ali consagravam líderes para a igreja local, que eram os presbíteros. Então vamos para o tópico 1, que fala a escolha dos presbíteros. Tá? O significado da função. Significados, né, só corrigindo aqui, o significado da função. Então a gente vai ver que o presbítero é uma função específica na igreja e vamos ver o que significa essa função. Então, de acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, tá? Presbíteros do grego, significa pessoa mais velha. Então tem uma relação muito forte com a experiência. Tá? Então, de forma geral, essa palavra, pessoa mais velha, era, né, o significado da palavra presbítero ou ancião. A gente vai falar daqui a pouco do ancião. Então, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Então, talvez esse era um critério, tá? Muito provavelmente, tudo indica que esse era um critério da pessoa ter maturidade para, né, governar. Vale ressaltar que Timóteo era jovem e ele estava na liderança da igreja. Então, nem sempre a maturidade espiritual, né, e de forma geral também, né, mental da pessoa, está vinculado à idade da pessoa. Às vezes a pessoa é jovem, mas tem uma maturidade espiritual, tem experiência mais do que alguém que é mais idoso. Então, às vezes a pessoa tem 50, 60 anos, mas não teve experiências, não teve uma experiência com Deus concreta, né, não teve experiência de vida, a pessoa não amadureceu, tá? Tem muita idade, mas não é madura. Outro tem 30 anos e já viveu muitas coisas, já teve muito mais experiência. Então vai muito nesse sentido também. Tá? Então, presbítero é um sinônimo de bispo, professor ou pastor. Né? No caso, dentro da Bíblia, a gente vê essa relação. E também, naquela época, fora da Bíblia, também no cotidiano, as pessoas usavam o termo presbítero para se referir a alguém que ensinava na igreja, tá? Alguém que coordenava ali na igreja, que também, né, que era o poimen, no caso, alguém que pastoreava a igreja. Então, o presbítero também é usado, a palavra presbítero é usada nesse sentido, de forma, né, ter vários significados. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Então, Paulo não era aquele apóstolo, né, que fundava a igreja e depois ia embora e largava para lá. Não, ele se preocupava com a igreja, cuidava da igreja, dava atenção, mas ele formava líderes. Isso aqui é uma dica até mesmo para novos pastores. Você que é pastor, está me assistindo aqui agora, uma dica para você. Em vez de você focar na igreja como um todo, tenta focar em pessoas mais específicas. Tenta qualificar os obreiros da sua igreja. Tenta ver, olhe para a sua igreja, para a membresia de forma geral, e veja quais são aqueles que se destacam mais, que são mais dispostos a trabalhar. Treina eles, consagra a diácono ou a presbítero direto. Não tem problema nenhum alguém ser consagrado a presbítero direto, tá? A Assembleia de Deus, infelizmente, tem entrado numa hierarquia, como se, né, o presbítero fosse superior ao diácono. Então, primeiro tem que ser diácono para depois ser presbítero. Eu acho isso completamente errado, isso não tem apoio bíblico, tá? E o escritor da revista também concorda com isso, já lendo o livro de apoio, ele fala disso, tá? Não é uma hierarquia. Então, o presbítero, o presbitério é um chamado. Então, você pode treinar alguém e consagrar diretamente a presbítero na igreja. E você formando pessoas qualificadas, elas vão te ajudar a cuidar do povo. Então aqui uma dica para quem é pastor, tá? Forma pessoas, foca em algumas pessoas, porque senão você vai ficar sobrecarregado. Moisés fez isso. Né? Se eu não me engano, foi o sogro de Moisés que deu essa dica para ele. Moisés treina homens separados para, né, cuidar de grupos menores. Então o pastor tem que ter essa visão. E Paulo tinha essa visão. Tá? Ele quando escreve a Tito, né, ele fala, né, o objetivo ali, que ele deixou Tito naquela região, né? Ele fala assim, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas, ou seja, coloque tudo em ordem, tá? Enfim, de forma geral, de cidade em cidade, estabeleça aí presbíteros, tá? Então, Timóteo tinha essa função de passar em várias cidades e ali estabelecer, consagrar pessoas, né, ao presbitério. Então, está claro assim, né, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas.
Então tudo indica na Bíblia que o presbítero, né, ele exercia esse papel de pastor. Tá? Então, no meio do corpo de vários presbíteros, talvez ali um era escolhido para pastorear. Tá? Dá a entender, tá? Não é todo teólogo que concorda com isso, mas uma boa parte dos intérpretes bíblicos, dos teólogos, entendem que realmente quem comandava na igreja era um dos presbíteros. As qualificações, tá? 1.13 aqui, as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Então, sempre a gente vê falar no plural. Em Atos 11:30, fala assim, ó, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, anciãos aqui é presbítero também. Às vezes chamava de bispo. A Filipenses 1:11, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. E às vezes chama de, né, no caso, presbíteros, tá? Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem para que ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, assim, Tiago escreve também uma carta universal, uma carta que vai para várias igrejas, e ele cita os presbíteros como se fosse o quê? Algo comum naquela época. Então, os presbíteros basicamente existiam em todas as igrejas. Então, está aqui no plural. Então, dá a entender que sempre tinha um grupo de pessoas, tá? Um corpo ali, um grupo. Enfim, não era uma pessoa isolada. Tá? Muito provavelmente, como eu falei, um dos presbíteros liderava ali aquele grupo e se tornava o pastor da igreja. Então, como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Então, isso aqui, quem está colocando isso aqui é justamente o escritor da revista. O presbítero ele tinha essa função aí, né, de ajudar o pastor e exercer essa função pastoral. Então, o presbítero ele também, né, atuava como pastor. Então, portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. Então, o presbítero, ele pastoreava. Tá? Então, o que a gente observa aqui, e o escritor da revista, ele concorda com essa ideia, ele não chega a ser um presbiteriano, né, no sentido de modelo eclesiástico, o escritor da revista não é um presbiteriano, mas isso aqui mostra que a Assembleia de Deus ela tem um modelo episcopal, mas que concorda um pouco com o modelo presbiteriano e também com o modelo fugiu da mente agora o outro modelo, tá? Depois lembrando aqui eu falo, tá? Congregacional, lembrei, congregacional. Então seria o modelo congregacional, é o modelo onde a igreja como um todo participa, tá? Das decisões. Então a Assembleia de Deus, ela decidiu, ela tomou uma atitude, fez uma reunião, eu não lembro agora o ano, mas parece que foi em 1917, e assumiu esse modelo episcopal, onde teria um pastor, né, e teria os presbíteros para ajudar o pastor e os diáconos também para ajudar ali no trabalho um pouco mais assim braçal, pode-se dizer. Né? O diácono ele tem mais essa função, a gente vai estudar isso na próxima lição. O presbítero naquela função mais de ensino, orar pelos doentes, apoiar o pastor nesse sentido, na pregação da palavra, e o pastor, né, presidente, como sendo, né, aquele que tem uma autoridade maior e comanda o grupo. Mas as decisões sendo tomadas em conjunto. Então, apesar de, na Assembleia de Deus, nós termos um modelo episcopal, onde tem um pastor que tem ali toda a autoridade, na maioria das vezes as decisões são tomadas ali juntamente com os diáconos e presbíteros e algumas vezes até com a participação da igreja, onde o pastor leva para o púlpito e pede para que os irmãos, né, façam meio que uma votação, levanta a mão, ou quem sabe compartilhe e depois espera ali que os irmãos possam procurá-lo depois e quem sabe ajudar na decisão. Então, pode-se dizer que a Assembleia de Deus adota um modelo episcopal, mas que acaba misturando um pouco todos esses modelos, tudo participa, tudo faz parte ali das decisões, todo mundo acaba participando das decisões. A gente tem que ter muito cuidado porque estes modelos eles não são perfeitos, eles têm falhas, nenhum deles é perfeito. No livro de Teologia Sistemática, gosto muito do N. Gruden, ele cita esses modelos, mostra as vantagens e as desvantagens de cada um, ponto forte, ponto fraco de cada um.
Então, realmente não tem um modelo definido, fechado na Bíblia, a gente vai seguir as orientações de algumas pistas bíblicas nesse sentido. Então, a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Então, o que a Bíblia vai se preocupar em deixar bem claro é como que essa pessoa deve se comportar. Quais são as suas qualificações, tanto para o presbítero quanto para o pastor e para o diácono. Então, tais qualificações estão descritas em Tito 1, de 6 a 9, para o presbítero, assim como 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para o bispo, denotando aspectos sinonímicos dos dois termos, ou seja, parece que um significa o outro. Tá? Os dois termos têm o mesmo significado, melhor dizendo, tá? Colocando aqui. Tito 1, 7 e 8 fala assim, ó, porque convém que o bispo seja repreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. E ele continua falando outras qualidades, é que eu dei uma resumida aqui, resumida não, cortei uns versículos por causa de tempo e também do espaço no slide. Tá? 1 Timóteo 3, 2 e 3 fala bem parecido, Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Olha só, parece que é o mesmo texto, Então é Paulo passando a mesma orientação, tá? Nesse caso aí, para os bispos ou presbíteros das igrejas, então tanto para Timóteo quanto para Tito. Tá? Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto à ordenação de tais pessoas para servi-la. Então não pode sair por aí consagrando qualquer um. Ela tem que ter todo um cuidado na consagração, na separação. Então a gente tem observado em muitas igrejas que isso já está algo meio banalizado. Muitas vezes alguém é consagrado a presbítero porque tem muito dinheiro, dá um dízimo muito gordo, ajuda financeiramente a igreja. Essa pessoa quer ter status na sociedade também dentro da igreja e acaba sendo consagrado. Isso acontece, tá? Infelizmente isso acontece. Aí eu digo porque eu já vi acontecer. Não estou dizendo que todas as igrejas fazem assim, mas é errado. Tá? O presbítero ele tem que seguir as qualificações que a Bíblia descreve, tá? Seguir o que a Bíblia descreve e exercer essa função. Eu tenho falado muito isso nas minhas aulas, que o importante não é o título, não é porque você tem uma carteirinha ou foi consagrado, o importante é a função que você exerce. Tá? Se você exerce essa função, aí sim é que está valendo. Tá? Então o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros. Então que nós possamos seguir este conselho. E se você que está me ouvindo quer ser um obreiro, quer ser um presbítero, um pastor, um diácono, você também tem que observar estas orientações aqui e colocar em prática, já mostrar serviço antes de você ser consagrado, tá? Já mostrar que você faz aquele trabalho. Tem gente que fala assim, eu não vou ensinar, eu não vou evangelizar, não vou fazer isso porque eu não sou obreiro na igreja, isso aí é serviço dos obreiros. Eu já vi muita gente falar isso, isso aí é coisa de obreiro, eu não vou não, vou nada, quero nem saber. A pessoa sai fora do trabalho, então isso aí já não está qualificado. O obreiro qualificado ele não fica esperando ser consagrado para se tornar obreiro. Primeiro ele faz o trabalho, depois ele é consagrado. Eu vejo dessa forma. Tá? Primeiro ele mostra que tem qualificação, tá? Que tem uma vida íntegra também, tá? Que dá exemplo em todas as áreas da sua vida, na família e tudo mais, e depois que ele é separado ali, que consagrado. Então vamos para o tópico 2, que se de ler aqui, a importância do presbitério, tá? O significado do termo 2.1, tá? Que diz assim, não desprezes o dom que há em ti, tá? Paulo escrevendo a Timóteo, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Então aqui a gente vê Timóteo que foi separado ali para liderar a igreja com imposição de mãos por meio dos presbíteros. Tá? O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, tá? Do grego presbiterium, substantivo de presbítero, com um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então o presbitério eram as pessoas mais experientes, separadas, consagradas, preparadas para liderar na igreja. Então se formava ali o corpo dos presbíteros, chamado de presbitério. Presbitério. 2.2. A atuação do presbitério.
No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, se você ler Atos capítulo 15, você vai observar, né, que realmente surgiu alguns questionamentos, muita perseguição por parte dos judaizantes, muitos crentes querendo, né, seguir a Jesus, mas continuar com a vida antiga da prática da lei, enfim, né, preso a rudimentos da lei. Paulo vai criticar muito isso. Então houve necessidade da igreja se reunir e tomar uma decisão com relação a isso. Então houve, né, os apóstolos e os anciãos, né, os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Então, Atos 15:2 está bem resumido aqui, mas é importante você ler todo o capítulo 15 e fala assim, ó: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então ali tem alguns questionamentos, Paulo sobe, então reúne com quem? Com os apóstolos e os anciãos, ou os presbíteros, tá? Aqueles que estavam ali, né, no comando da igreja. Então em seguida os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam novos convertidos. Atos 16:4 fala assim, ó: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, ou os presbíteros. Eles foram enviados para as cidades para repassar aquilo que foi decidido. Então, os presbíteros tinham essa função de ensinar, de orientar a igreja também. Tá? A gente vai falar da função mais na frente, vamos falando aos poucos, né? Mas já fica bem claro aí que o presbítero tinha essa função voltada mais para a área de ensino, cuidar do povo, orientação, aconselhamento. Era um serviço de pastor mesmo, um trabalho de pastor. 2.3. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Então, desde o início da igreja primitiva, tá, já segundo a orientação do Espírito Santo, foi estabelecido presbíteros. Então, isso tem apoio na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja, no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 5,17, né, Paulo fala assim, ó: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aqui a gente observa, né, Paulo falando da questão dos presbíteros que estavam realmente dedicados na obra. Porque tinha muitos naquela época, e nos dias de hoje também tem, muitos que querem ter o título, né, o cargo, seja lá como eles pensam isso, e querem ficar sentados na cadeira como se aquilo já fosse, né, a sua atuação. Mas não é bem assim que a Bíblia orienta, tá? Eles têm que ser ativos na igreja, principalmente na palavra e na doutrina. Então, ser presbítero indica que você tem que ser uma pessoa qualificada para ensinar com frequência, estar sempre lendo, se atualizando, estudando a Bíblia, né, ser um pregador, né, um mestre, buscar os dons espirituais de forma geral. Então, o presbítero ele tem aí muitas funções. Tá? No Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Então, olha só o que o escritor da revista coloca aqui, ó, que tudo indica na Bíblia que, apesar de ter um pastor, as decisões não eram tomadas de forma autoritária por esse pastor, mas tinha um grupo, os conselhos, né, os conselheiros, que no caso eram os presbíteros, né, os obreiros que ajudavam a tomar a decisão. Então, 1 Pedro 5,1 fala assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, até o próprio Pedro se coloca aqui também como presbítero também, tá? Orientando e ajudando, incentivando aqueles presbíteros, né, das igrejas. Então, a gente vê que as decisões eram tomadas de forma conjunta. Tá? Eu vejo hoje assim alguns pastores muito autoritários, né, que eles chegam, não, vamos fazer de tal jeito, vamos construir aqui tal coisa. Aí os irmãos, não, pastor, não tem necessidade, não, vamos fazer, vamos ter que fazer.
Então ele toma a decisão sozinho, né? Ele não procura ajuda, às vezes até procura só para dizer, mas não segue a orientação dos presbíteros, dos diáconos ou dos membros da igreja. Então a gente vê, infelizmente, muitos pastores autoritários dessa forma. Mas o presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e o bom ordenamento do corpo de Cristo. Nesse caso, o pastor que quer liderar bem, ele tem que parar para ouvir os presbíteros, tá? Ele tem que ouvir. Até mesmo porque, na maioria das vezes, os presbíteros são pessoas mais experientes, eles podem sim ajudar aí na tomada de decisão. Podem e devem ajudar, tá? Faz parte do trabalho deles. Tópico 3, os deveres do presbitério. Vamos entrar agora com mais detalhes, né, sobre a função, o que eles devem fazer. 3.1, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Então, como já falei anteriormente, ele tem que ter aí ele tem que buscar orientação do Espírito Santo para que ele possa ensinar com excelência, tá? E ele tem que buscar realmente o dom para ensinar. Então, ele tem que estudar muito. A gente falou muito disso na aula anterior. Estudar a Bíblia, estudar livros, procurar saber interpretar bem o texto bíblico. Então, a gente tem aqui, né, a primeira função, pode-se dizer, deste presbítero, que é ensinar a palavra. Tem sempre estar preparado para ensinar. O apóstolo Pedro também bem exortou aos presbíteros de sua época acerca dessa tarefa, apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. 1 Pedro 5:2a. Então, ter cuidado do rebanho é cuidar individualmente de cada um, parar para ouvir, conversar, orientar, né, fazer o acompanhamento, aconselhamento. Então, apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, tá? Isso aqui, tá? Esse cuidado pastoral fazia parte também do trabalho do presbítero, tá? Não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Tá errado aquele que quer ser autoritário, quer mandar, porque eu que mando aqui, você tem que obedecer. Não, tá errado isso aí. Não é bem assim. Tá? A orientação de Cristo é de nós exercermos uma liderança servidora, tá? Servir. Melhor é servir e não ser servido. Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Tá? Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro. Não é para a pessoa ficar rica, não. Tem que ser consagrado a presbítero para ficar rico, virar pastor para ficar rico. Tá errado isso aí. Tá? Servindo de bom exemplo ao rebanho em tudo. Tá? 1 Pedro 5:3, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então não é explorando o rebanho, não é tratando mal, mas ter todas as funções aí de um bom pastor. Então os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então a gente observa o quê? Que o presbítero, ele tem essa pode-se dizer assim, né, não só o presbítero, mas todos os presbíteros devem cuidar da igreja como um todo, de forma integral. Tá? Cuidar de todas as áreas ali da igreja. Tá? Cuidar da vida espiritual, social, moral, familiar, tudo ele tem que estar preocupado e cuidando do povo de forma geral. Então o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Então isso aqui é muito importante, ser experiente. A experiência conta muito, porque pode ser que alguém precise de uma orientação com relação ao casamento. Então o presbítero tem que ter experiência no casamento para passar uma orientação correta. Tá? Pode ser que ele está ali orientando um jovem que está com problemas também, então passa para, né, a experiência dele vai ajudar aquele jovem. Tá? Então, assim, tem vários problemas na igreja, muitos problemas mesmo. Eu já acompanhei um pastor de perto, pastor que ele precisava de ajuda, então ele chamava os obreiros realmente para ajudar nas questões da igreja. E era muito problema, era muita coisa. E ele sempre pedia orientação da gente sobre as decisões. E realmente, quem está na frente da obra sabe disso. A igreja ela é muito parecida com um hospital. Tá? Pessoas doentes, pessoas precisando de tratamento, tá? Pessoas que realmente estão precisando mesmo de ajuda. Tá? E o pastor está lá para fazer isso, os presbíteros estão lá para ajudar. Tá? Quem é pastor está entendendo o que eu estou falando aqui. Quem é pastor sabe das dificuldades, né, que é liderar uma igreja, e ele sabe que ele precisa de ajuda. 3.2. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Tá? Nesse caso,
a liderança de forma mais geral, tá? E o ensino da palavra. Então, o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Então, aqui é uma atuação local. Tá? Eu acho muito importante nós falarmos da igreja local, porque cada igreja tem as suas características. Eu fiz um estudo recente sobre as igrejas da Ásia, e inclusive tem no EBD em Foco sermões prontos, preparados sobre as igrejas da Ásia que estão em Apocalipse capítulo 2 e 3. Então, se você é assinante do EBD em Foco, você pode acessar esse material, é em PDF somente. Tá? E o que eu observei? Que Deus trata de forma individual com cada igreja. Ali a gente vê que cada igreja tinha problemas, tinha qualidades, né? Então ali uma é elogiada, a outra é criticada. Mas por quê? Porque a igreja local ela é importante. A gente fala muito da igreja invisível, que é composta por todos os crentes, todos os lugares, todas as épocas e tudo mais, todas as culturas, né? Mas nós, além de fazermos parte dessa igreja invisível, nós fazemos parte da nossa igreja local, aquela comunidade ali que tem características específicas que Jesus trata de forma individual. Então o presbítero ele tem que estar vinculado a esta igreja local, se preocupando ali com o quê? Com as questões específicas daquela igreja local. Então, por isso ele precisa saber governar a sua própria casa. Então, uma das qualidades aí de um bom presbítero é que ele tenha governo sobre o seu lar e ser apto a ensinar. Ou seja, ele é uma pessoa que tem o dom de ensinar, pode-se dizer, ou que é pelo menos uma pessoa esforçada para estudar mais a Bíblia, ler livros e se qualificar para ensinar com excelência. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, está disponível para servir. Né? Eu falei anteriormente que a gente ia explorar mais isso, né? Então, a ideia é de uma liderança servidora, não de autoritarismo, querer mandar nos outros e tudo mais, mas não, servir da melhor maneira possível, ser o primeiro a fazer e não ser servido, tá? Como muitos querem por aí serem servidos. Tá? O verdadeiro líder cristão, ele puxa a frente, ele é o primeiro a colocar a mão na massa, ele é o primeiro a dar exemplo. Então ele está lá para servir e não ser servido. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. Tá? Então isso aí faz parte da qualificação do presbítero, alguém que tem experiência na vida cristã, experiência na vida pessoal também, de forma geral, né? Realmente tem uma vida ali íntegra diante de Deus, tá? E ser exemplo, tá? Isso é muito importante. Então, ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, a gente observa o quê? Que tem que ter, né, equidade, seriedade e compromisso no ensino da palavra de Deus. 3.3. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. Então, o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. A gente vê aí essa questão da unção. Muitas vezes a pessoa compra o óleo lá sozinho. Não, eu vou ungir aqui, tá? Esse óleo é ungido. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Não é o óleo em si que vai ter o poder de curar, é o Espírito Santo, é Jesus que cura, tá? Tá ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando. Dá a entender também que o que cura que é a oração, tá? É a oração. E algumas pessoas interpretam, não são todos, interpretam que o azeite aqui, ele era um remédio, tá? Ele era usado como remédio na doença. Então não tinha nada de especial em si no azeite. Então a gente tem que ter muito cuidado em ficar preso a um símbolo, tá? A questão do símbolo, do azeite. Não, o azeite, tá? Tem que ter o azeite. Tá? Se não tiver o azeite, o milagre não acontece. Não, não, não. Tem o azeite lá, o óleo para ungir, use. Se não tem, vai lá e ore. Tá? Mas isso seja algo organizado, feito da forma correta, de acordo com a orientação bíblica pelos presbíteros. Tá? Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Tá? Isso aí vale ressaltar, que é nesse sentido, né? O presbítero tem que estar próximo das pessoas. Então, o membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração, uma palavra pastoral.
Então, às vezes, a pessoa está precisando de ajuda, está precisando de conversar com alguém, às vezes o pastor não é muito acessível, então ele vai procurar quem? Um presbítero, mas o presbítero tem que ser de confiança, porque acontece muitas vezes da pessoa confessar algo muito sério, às vezes acontece de confessar adultério, às vezes a mulher trai o esposo e não quer que o esposo fique sabendo, ou o esposo trai a esposa, né, lá o homem trai a mulher e não quer que a mulher fique sabendo, porque se ficar sabendo vai ter muitos problemas, e o pastor tem que tratar daquela situação, e aí, como é que fica, né? Que decisão ele vai tomar? Então, não é só o pastor que vai ficar com essa responsabilidade, o presbítero também. Muitas vezes, a pessoa que cometeu algum delito, algum erro e está precisando de ajuda, eu dei o exemplo de traição aqui, foi só um exemplo, tá? Tem várias situações diferentes. Mas eu vejo assim, a pessoa que cometeu algum delito está precisando de ajuda espiritual, ela às vezes ela tem vergonha de falar com o pastor, quer alguém mais próximo dela. Então o presbítero, quem sabe, pode ajudar nesse sentido aí. Então tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então o presbítero tem que estar qualificado dessa forma aí. Então se alguém falando assim, para quem quer ser presbítero, tá? Para quem quer ser, já começa a pensar nessas qualificações. Começa a pensar que você vai ter que entender de aconselhamento, você vai ter que entender um pouco de psicologia, você vai ter que entender, né, de Bíblia, para ensinar a Bíblia de forma geral. Então você vai ter que orar pelos doentes, tem que ter coragem de orar pelos doentes. Não é todo mundo tem coragem de orar, tem gente que tem medo, falta de fé. Então tem que ter fé. Então são as qualificações de um presbítero. Aí se você que está, né, me ouvindo, no caso, quem sabe você não é presbítero, não tem vontade de ser, é simplesmente um crente que está, né, querendo aprender mais da palavra de Deus. Tá? Você pode entender aqui quais são as funções do presbítero e usar isso para que você também possa ser abençoado através dos presbíteros. Então você que é professor de EBD pode passar essa orientação para os seus alunos, tá? Apresentar os presbíteros da igreja, né, e falar que os alunos podem sim acessar esses presbíteros e conversar com eles e pedir ajuda deles, né? Não é somente o pastor, mas está lá eles para ajudar nesse sentido. Então chegamos na nossa conclusão, que diz assim: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral nas Assembleias de Deus do Brasil. Os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Então, muitas vezes, tem o templo sede, onde tem um pastor presidente, e o presbítero ele fica nas congregações dirigindo, pastoreando, usando ali sendo o quê? O pastor das igrejas, nas igrejas menores das congregações. Tá? Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Então ele pode ser responsável por isso aí. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então aqui a gente viu a função do presbítero. A gente vai falar do diácono na próxima aula, mas a gente já vai perceber a diferença, tá? Porque o presbítero parece que ele é voltado mais para essa parte de ensino, cuidado pessoal, né, de pastorear mesmo o povo. E o diácono ele é voltado mais para um trabalho meio que braçal, né? Às vezes o diácono está ali para limpar a igreja, carregar banco, servir cesta básica, como foi o que aconteceu na igreja primitiva, né? Então tinha essa diferença aí. Tá? Não é que um trabalho é mais importante do que o outro é inferior, né? Carregar banco é inferior a ensinar e pregar na igreja. Não, não é. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos do homem corrompido pelo pecado, pode ser que sim. Mas aos olhos de Deus, ali tem duas pessoas exercendo funções diferentes, que eles vão receber o galardão lá no céu pelo trabalho exercido. Não porque ser vigia da igreja, ser porteiro da igreja, limpar a igreja, lavar banheiro, é inferior a evangelizar, a pregar, a aconselhar. Não tem nada de um inferior ao outro. A gente vai falar disso, explorar isso mais na próxima aula, mas que fique bem claro que cada um vai receber segundo a função que exerceu. Então aquele que ensinou mal, né, que não se preparou para ensinar bem, para ser um bom presbítero, tá, ele vai ser penalizado. E aquele que foi um bom carregador de banco vai receber uma recompensa, um galardão lá na eternidade. Então a gente tem que olhar muito nessa questão aí também. Amém? Então aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Tá? Você pode usar aí para fazer perguntas para os seus alunos, testar o conhecimento deles. Então eu encerro aqui. Agradeço você que assistiu até o final. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe grandemente. Se você não conhece o site ebdenfoco.com, acesse agora
tá? Tem uma grande quantidade de conteúdo para você lá. A paz do Senhor, até a próxima aula.